Queremos saudar todos os que estão conosco nesta manhã de domingo. Aqui deveria estar, neste momento, o irmão Gil, mas ele passou a noite no hospital. E às 20h41 eu recebi dele, ou da esposa dele, um pedido para que, se fosse possível, estivéssemos aqui falando em lugar dele, porque imaginavam que não poderia estar ainda em condições de participar na direção do culto desta manhã. Então nós vamos fazer isso, não só porque nos apraz estar aqui, mas porque é nosso dever meditar na palavra de Deus e também cooperar com todos os nossos queridos irmãos, orando por aqueles que estão com dificuldades, com problemas, com enfermidades, com dificuldades para estarem presentes. Por isso, na manhã deste domingo, ainda continuando depois dessa lição, com certeza em todas as demais classes, e nós, os adultos aqui também, meditando na palavra de Deus, vamos continuar na manhã deste domingo, refletindo sobre sua palavra e cantando inicialmente o hino de número 365, que tem por título Fé Persistente. Um hino curto, mas que vamos nos colocar em pé para cantar com ânimo, com disposição, com as nossas vozes de júbilo, de agradecimento a Deus por esta oportunidade, para que Ele nos acrescente a cada dia mais a fé, para que depositemos integralmente nossa fé e esperança nele. 365 do cantor cristão. Vamos nos ajoelhar, todos os que puderem, para estarmos orando a Deus na manhã deste domingo. Eterno e bendito Deus, nosso Pai, somos-te gratos pelas tuas misericórdias que são renovadas a cada dia, a cada manhã, na vida de todos os teus filhos. E ainda que possamos passar por dificuldades, ou até mesmo pelo vale da sombra da morte, Tu estás sempre conosco, Tu estás sempre ao nosso lado, ao nosso redor, amparando e protegendo. E por isso estamos aqui reunidos em culto coletivo,
tua igreja, tua parcela da igreja nesta localidade, vindo irmãos de diversas localidades ao redor, para aqui te prestarmos o culto que é devido, ainda que com singeleza, ainda com falhas e imperfeições, mas de coração. Queremos pedir que tu aceites a nossa gratidão, nosso louvor, aceites a honra que lhe é devida por todos os benefícios que tens concedido, a começar pela salvação em Jesus Cristo. Que nesta data, que neste dia, não somente aqui, mas em tantos locais onde o teu nome é pregado, divulgado, evangelizado, haja oportunidade de salvação para mais vidas. Abençoe o irmão Gil, que não passou bem durante a última semana e esta noite, te agradecendo porque já está melhor e que possa estar em breve conosco também, participando e também entregando a tua palavra que tens incutido em seu coração para trazer à igreja. Abençoe o pastor e a esposa que estão em local distante, mas também que estejam ali sentindo o amor da igreja, possam estar ali sentindo a tua presença sempre constante, proteção e também na entrega da tua palavra à igreja onde estiverem participando. Abençoe os irmãos enfermos, irmão Frederico, no hospital, e sua família esteja abençoando. Irmã Zélia, irmã Irene, irmã Logila, irmão Arvido, irmã Neide e outros que passam por dificuldades na área da saúde. Que tua mão esteja estendida sobre eles e abençoando em suas necessidades. Abençoe os que não podem estar conosco por outros problemas e dificuldades justificáveis, que estejam também meditando e participando da leitura da tua palavra sempre em seus corações. Abençoe os campos missionários, lá na Papua Nova Guiné, nossos irmãos Gideon e Damares, lá no Irã, pastor Yosef Nadakan e família, em Israel, pastor Menukalisher e família, na Índia, pastor Josué Tanhami e família, no Peru, pastor Miguel e família, entre os ribeirinhos na vasta Amazônia, pastor Alex Nascimento e família, na Bolívia, entre os índios aioreus, pastor Samuel Jansson e família, nosso irmão Roman Sack e os demais que trabalham ali. E que tua palavra sirva de inspiração, de encorajamento para todos nós. Abençoa-nos na leitura e na meditação da tua palavra, para que seja a expressão do teu desejo para os nossos corações, que nada seja dito por nossa própria vontade, mas apenas que a tua palavra seja revelada. Pedimos que abençoe os trabalhos desta tarde, abençoe a todos, oramos e pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém.
disse, irmãos, às 20h41, recebi uma mensagem por áudio, uma Eliane falando com a voz, obviamente, um pouco trêmula, dizendo que o irmão Gil não estava bem, que estavam indo procurar recursos médicos para atender a situação que estava, pressão extremamente alta, acima de 20, e aí pedindo para que estivéssemos, se possível, prontos para substituir o irmão Gil na direção do culto desta manhã. Foram várias as mensagens, a partir de 21 horas, e eu terminava lá por volta das 20h13, alguma coisa, a meditar no que poder falar nesta manhã, e então a irmã Eliane confirmando de que não era bem possível que ele não estivesse presente. Mas nesta manhã, quando chegava aqui às 8h20, eu recebi nova mensagem da irmã Eliane dizendo que estava já melhor, e o irmão Gil, e que não poderia estar presente mesmo, mas ele manda então uma mensagem que eu gostaria de ler aqui, porque ele tem um agradecimento especial aos irmãos médicos ali do Hospital Angelina Caron pelo atendimento que lhe foi prestado. Como sempre, aliás, são tantas as oportunidades que nós ouvimos o pastor Roberto comentar, mencionar sobre o abrigo aos que procuram ali recursos médicos para atenderem suas necessidades físicas. Diz o irmão Gil, então, nesta manhã: meus queridos irmãos, nas raras ausências do pastor Roberto, alguns irmãos, dentre os quais eu, trazemos a palavra nos cultos. Um tema que me veio ao coração foi a dor, o propósito da dor. Eu não sou ninguém para falar desse tema, afinal tenho meus problemas, mas dor, tribulação, comparando a tantos irmãos, inclusive em nossa igreja, não tenho esta mesma condição de falar. Mas como o Senhor colocou em meu coração, estava me preparando para trazer esta mensagem: o propósito da dor. Há aproximadamente uma semana atrás comecei a não me sentir bem, com uma intensa dor de cabeça que não passava. Pensava que fosse uma coisa, mas agora constatou-se ser outra. A dor é algo inerente da vida de todos nós, mas o grande problema é como reagimos a ela. Irmãos, notem, isto que passei sequer pode ser referido como dor. No entanto, nesses dias de certa aflição, o Senhor trabalhou comigo e me deu lições. Primeiro, a dor faz parte de nossas vidas. Segundo, se o Senhor permite na vida de um filho seu, é para o bem, há um propósito. Terceiro, um cristão, ao passar pela dor, sai mais fortalecido, mais íntimo do Senhor. Agradeço ao Senhor pelas suas misericórdias, pelas lições recebidas, pelo seu grande amor. E gostaria de agradecer também à amada igreja pela preocupação, pelas orações que nos deram conforto imenso e forças para enfrentar este momento. Todos vocês, sem exceção, são a minha família. Muito obrigado. Mensagem do irmão Gil, e antes ele tinha escrito apenas para mim o seguinte: por favor, agradeça por mim aos irmãos médicos que nos abriram as portas do Hospital Angelina Caron. Meu muito obrigado a eles. Que Deus esteja abençoando o irmão Gil, e que esta experiência sirva ainda para
incrementar ainda mais a mensagem que ele pretende trazer sobre o propósito da dor. Humanamente falando, cientificamente falando, a bênção a dor já é uma bênção. Porque se nós não tivéssemos dor, não saberíamos, muitas vezes, as enfermidades que nos atingiriam, certo? Nós reclamamos, porque dói, mas é a dor que nos leva a pensar em cuidados que precisamos ter, e ele levou uma semana para entender que a pressão estava muito elevada, que talvez pudesse trazer outras consequências. Deus abençoe a todos. Vamos orar pelo completo restabelecimento do irmão Gil. Especial pela irmã Álida sobre os acontecimentos aí do retiro espiritual nos dias domingo, segunda e terça-feira da semana que passou. Antes só de falar do retiro, eu vou mostrar uma foto para vocês da irmã Larice, da minha tia Silmara, do meu tio Walters. Então, mostrar para a igreja, eles hoje de manhã, lá na igreja distante de nós, mas servindo a Deus. Então, queria mostrar eles para vocês. O pastor Roberto não aparece nas fotos, em nenhuma foto, então a gente acredita que ele está lá porque ele manda as fotos, mas vocês não o verão porque ele não aparece nas fotos. Mas estão lá, estão muito alegres, muito felizes, especialmente a minha mãe, por poder reencontrar minha tia depois de 10 anos, então para eles está sendo uma viagem muito especial. E a gente, como família, agradece a igreja pelas orações, pela alegria de se alegrarem com a gente por esse momento. Nós, como família, temos uma missão muito difícil, que é enxotar meu pai de casa. É muito difícil fazer isso, mas a gente sabe que ele precisa. Então, a gente agradece a igreja, as orações, o carinho por essa família. E é isso. E agora, falando sobre o retiro,
a nossa palavra é muito obrigada. A gente quer agradecer muito a igreja por ter se envolvido no retiro, por ter orado conosco pelo retiro e por ter participado conosco pelo retiro. Em especial, eu me alegro muito porque foi um dos retiros que a gente mais teve participação de jovens e adolescentes. A gente tinha um grande grupo de jovens e adolescentes aqui e a gente fica muito feliz porque esse é quase o maior objetivo do retiro, é reunir essa fase da vida tão importante, onde existem tantos atrativos no mundo, mas eles escolhem estar aqui ouvindo da palavra de Deus. Esse ano foi um ano desafiador em condensar o assunto, porque nós, depois de refletirmos muito, escolhemos o tema Mãos que Amam, Pés que Servem. Então, basicamente, era sobre amor e serviço. E quando a gente abre a Bíblia para falar sobre isso, jorram assuntos para falar sobre amor e serviço. Então foi muito difícil escolher sobre quais temas nós iríamos abordar, mas sobretudo tínhamos uma vontade muito grande de que o retiro fosse muito voltado a serviço. Então muitas brincadeiras tinham intuito de servir, então um grupo serviu ao outro e enfim, foram atividades muito importantes para que a gente possa refletir sobre o assunto. E a gente sai do retiro como igreja, entendendo que podemos servir muito mais, com muito mais amor, com menos palavras e com muito mais amor, com muito mais serviço. Então a gente agradece a igreja, eu agradeço em especial os adultos que vieram e nos ajudam sempre nos bastidores. Então fazer comida, dormir, limpar, muito obrigada. Não vou nomear porque são muitos, mas eu agradeço. Obrigada por aqueles que vieram, aqueles adultos que vieram para brincar conosco. É muito gostoso sentir o apoio de vocês também. E eu queria dizer que eu senti um pouquinho de falta da igreja como um todo envolvida nesse retiro. Eu não posso terminar esse recado aqui na frente sem deixar essa mensagem. Tivemos muitos jovens, muitos adolescentes, mas eu senti falta um pouquinho de adultos da igreja. Esse talvez foi um ano que a gente menos teve participação dos adultos da igreja e eu senti a sua falta. Eu queria te deixar um recado. Ano que vem, se Jesus não voltar, nós teremos retiro. Então, já separe na sua agenda. Não faça nada no feriado, nem sei se vai ser fevereiro ou março, mas enfim, você sabe sobre qual feriado eu estou falando. Já reserve na sua agenda, não marque nada e venha incentivar. Eu gosto de fazer o exercício e desse ano eu acho que a gente sai do retiro fazendo mais ainda esse exercício. Se fosse por mim, se fosse por você, existiria escola bíblica dominical, existiria retiro, existiria visita aos que estão precisando, que a gente possa fazer mais esse exercício e se envolver mais como igreja local no serviço aqui também. Uma das atividades mais importantes e mais impactantes que a gente teve no retiro esse ano foi de que na segunda-feira, nós fomos privilegiados por ouvir a palavra de Deus nos cultos que tivemos. E na terça-feira nós saímos do retiro, então foi um momento em que não ficou quase ninguém aqui e nós saímos em grupos fazer visitas. E essa era uma preocupação nossa, de como nós iríamos ter a logística de sair com tantos jovens, com tantos adolescentes, com tantas crianças e como seria tudo isso. Então eu quero em especial agradecer aos irmãos adultos que toparam o nosso convite, todos eles que nós fizemos o convite de você pode por favor liderar um grupo, todas as pessoas aceitaram na hora e eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Então nós saímos daqui em 6 grupos e cada um foi para um lugar com um responsável. Então eu deixo essa foto exemplificando, esse foi o grupo que fomos juntos até a casa do irmão Frederico. Esse é o Hospital das Clínicas, mas é a casa onde o irmão Frederico mora há só 4 anos. E se essa história não impacta o seu coração, eu não sei o que pode impactar o seu coração. Eu, desde que eu vi essa história do irmão Frederico, eu tenho sentido no meu coração um desejo de estar mais próximo dessa família que precisa de nós. A irmã Luciane agradeceu muito a nossa visita. E antes de sair daqui da igreja, nós demos um alerta para todos os jovens e adolescentes. Vamos para dar e não para receber. Nós, o grupo que fomos ao irmão Frederico, nem a voz dele nós não recebemos, porque ele não consegue falar. Mas eu tenho certeza que nós saímos de lá diferentes e impactados. Então, essa foto
é para exemplificar as visitas, e logo mais eu vou dar a oportunidade, se alguém que foi nas visitas quiser vir dar o relatório, fique convocado a isso. Mas falando sobre a visita ao irmão Frederico, foi um momento muito especial de poder abraçar a irmã Luciane e falar que como igreja estamos orando por eles, e ela diversas vezes nos falou: venham mais vezes. Eu saí de lá com o compromisso de que vamos voltar, e eu espero que vocês também possam ir, possam dar esse abraço nela e perguntar o que a irmã está precisando. No retiro fomos muito chamados a servir mais com atitudes e menos com palavras. Hoje o mundo está cheio de serviço de palavras, mas menos de atitudes. É impactante chegar lá e ver um colchão no chão, onde a irmã Luciane passa a maior parte das noites dela. Se você pode dormir numa cama com um colchão, agradeça a Deus hoje à noite, porque a irmã Luciane dorme num colchão no chão há sei lá quanto tempo. E ela olhou para mim e falou assim: mas esse colchão tá ótimo para mim, porque há um tempo atrás eu dormia na poltrona, não tinha um colchão para ela. Ela colocava a Isabela em cima do irmão Frederico na cama para dormir, porque a Isabela dorme com ela, e ela dormia na poltrona. Gente, isso é triste, mas como igreja nós somos a ajuda que ela tem, nós somos os irmãos que ela tem. Então foi muito gostoso poder, apesar das dificuldades, poder participar desses momentos, porque deixamos de brincar aqui para a gente poder olhar para a realidade que está aqui, ó, batendo na nossa porta como igreja. Então eu tenho certeza que a gente pode fazer mais. Tivemos o irmão Eliseu, que foi com um grupo na Irmã Zélia, uma visita muito tocante. Tivemos jovens e adolescentes que voltaram impactados de lá com o que eles viram. Tivemos um grupo que foi com a irmã Marilene para a UPA. Tivemos um grupo que foi com o irmão Gilmar visitar o irmão Arvido. E tivemos um grupo que foi com o Álvaro na rua. O Álvaro tinha um grau de dificuldade um pouquinho maior, que ele estava com o Elias e com a Rebeca, então ele não podia ir em qualquer lugar com eles, mas ainda assim foi um tempo muito especial. E eu conto para a igreja algo importante, porque às vezes isso passa no seu coração também, e o que eu vou contar para vocês agora eu conto com vergonha. Porque quando estávamos preparando o retiro e buscando atividades em como fazer a gente entender que precisamos servir mais, essas ideias de vamos como igreja, nos espalhar, ir para a rua, veio muito do coração do Álvaro. E eu, por algumas vezes, olhei para ele e falei assim: não vamos fazer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu falei assim para ele: a gente não vai achar os responsáveis. Eu olhei pra ele e falei assim: é muita criança, é muito jovem, é muito adolescente, não vai dar certo, eles vão fazer bagunça. Isso talvez está passando no seu coração: eu não vou lá visitar a irmã Zélia, porque eu tenho meus compromissos aqui domingo à tarde. E aí uma das atividades que o Álvaro queria, entendia que a gente precisava fazer era ir pra rua. E eu olhei uma oportunidade pra ele e falei assim: na rua, no feriado, não vai ter ninguém. Falei assim pra ele: a gente não vai cruzar com ninguém. Olhem, irmãos, que coisa feia, eu tô contando com vergonha pra vocês. E eu parei de falar essas coisas para ele quando ele olhou para mim e falou assim: Lida, servir com amor é um ato que Deus manda, Ele vai preparar as coisas. E quando a gente voltou e pôde fazer um fechamento, um culto, contando como foi, eu fiquei envergonhada ainda mais, porque ver como os jovens e os adolescentes voltaram dessas visitas foi um tapa de Deus na minha cara. Pare de achar problemas e vá servir. A gente pode fazer mais, a gente precisa fazer mais como igreja. Vivemos uma época de muitos atrativos, estamos acomodados e a gente pode servir mais. Então, muito obrigada de novo a todos vocês que colaboraram. Fica aqui o nosso agradecimento e o nosso desejo de que, como igreja, possamos servir mais.
Então, irmãos, falando um pouco das visitas que nós fizemos, em especial a visita da irmã Zélia, o irmão Eliseu falou comigo na quarta-feira, pediu que eu viesse aqui na frente falar um pouco. E não é fácil estar aqui na frente, né? Treme um pouquinho a mão, ainda mais eu não tenho o dom da palavra, como o nosso magistrado, o doutor Daniel, aqui, que domina o português. Eu vou tentar falar ser um pouco sucinto, né? Meia hora, tá bom, meu Daniel? Sim, suficiente. Mas, então, falando em especial da visita da irmã Zélia, né? Esse retiro, como frequentador há 8 anos dos retiros aqui da igreja, eu posso afirmar que esse retiro foi realmente o mais impactante de todos que eu já estive aqui, especialmente o segundo dia. Essas visitas foram muito impactantes. E na irmã Zélia, nós saímos aqui todos, né, cada um para um canto, né, escolas clínicas, lá para o lar de repouso do irmão Hervido e para a irmã Zélia. Nós chegamos lá e com um grupo de jovens, estava eu, o irmão Eliseu, a irmã Maxo, a irmã Liane, a Gabi, até a Lívia, acho que ela não estava, a Lívia também, tinha outras meninas, eu não estou me recordando agora, mas tinha alguns jovens, algumas crianças. E nós chegamos lá na casa da irmã Zélia, né? Levei o violino, fazer um pouco de barulho, para escutar um pouquinho o mosquitinho tocando. E ela gosta muito do hino 342, que é o hino A Minha Cruz, né, que tem no cantor cristão. Inclusive, depois eu comento para os irmãos, olhem a letra, porque é uma letra muito bonita e muito tocante também. Fala a cruz que me deu Jesus Cristo, né? E a cruz que a irmã Zélia carrega não é uma cruz fácil, irmãos. E, enfim, chegamos lá, fomos recebidos, né? Para quem não sabe, a irmã Zélia, ela sempre sentava aqui nessa ala, no terceiro banco ali de trás. É uma irmã bem quietinha aqui, mas é uma irmã muito gentil, é uma irmã muito querida. Para quem não sabe, ela mora para baixo aqui desse colégio estadual que tem aqui perto, dá uns 400, 500 metros aqui da igreja. E ela tem tratado de um câncer, né? E no final do ano passado, ela se acidentou em casa mesmo. Ela caiu, quebrou o seu quadril, então ela está indo com bastante dificuldade. E por isso fomos visitá-la. Chegando lá, né, a gente se reuniu na sala, ela recebeu a gente, toquei o hino 342 que ela tanto gosta. Até uma coisa que me preocupou um pouco, né? Porque eu cheguei lá e ela falou, esse aqui é o irmãozinho que é filho do irmão que vai lá na frente da escola bíblica, do irmão Ricardo, né? Eu pensei, ela me achou parecido, né? Aí eu perguntei, irmã Zélia, a senhora me achou parecido, né? Mas meio preocupado já. Ah, não, eu achei sim, você é bem parecido com seu pai. Eu falei, irmã Zélia, o importante é a saúde, né? Enfim, então, e na hora da oração foi que a gente começou a se emocionar de verdade. Eu até estava sentado aqui pensando que ia falar, já comecei a marejar um pouco os olhos, porque, irmãos, foi forte. E então o irmão Eliseu orou, eu orei, a irmã Eliane, que não está aqui, cuidou do irmão Gil, também orou, e em seguida foi a oração da irmã Zélia, irmãos. E nós tínhamos feito um pão aqui no retiro, né, foi uma das atividades, né, a receita da Manu, que a proposta é deliciosa, aquele pão, né, e nós levamos um pão para ela, né, tava aqui, vamos levar um presente, né? Nunca na casa de ninguém com a mão vazia, né, então fomos lá. E na oração ela agradeceu tanto, e a oração dela, irmãos, foi agradecendo que o café da manhã dela foi café com farinha, irmãos, que ela não tinha um pedaço de pão em casa. E ela agradeceu, e agradeceu por a gente ter levado um pão, né? E o irmão Eliseu até falou que aqui no retiro a gente tinha de tudo. A gente podia escolher o que a gente comia no café da manhã. Quem quisesse refrigerante tomava refrigerante, quem quisesse café tomava café, quem quisesse suco, tinha pão, tinha bolo, tinha tudo. Enquanto isso, ela lá não tinha um pedaço de pão em casa. Ali a gente começou eu falo por mim, eu comecei a emocionar, mas a gente sempre tenta manter a postura, né? E então a gente terminou a visita ali e ficamos tocados. Voltamos pensando, o que a irmã Zélia vai... A gente vai chegar no retiro, vai ter um almoço lá, delicioso pra gente comer, o que ela vai almoçar em casa? Então a gente ficou pensando nisso, né? Até o plano era a gente passar na guarda municipal e
não estava aberto, né? Estava fechado por causa do feriado e tudo, a guarda estava na rua. E voltamos aqui e ficamos pensando, o que vamos fazer, né? Então foi a Maliane, a Gabi, eu, a Lívia, outros meninos também. A gente foi no mercado, né? Fizemos algumas compras para a Irmã Zélia, mas coisas básicas, irmãos. Sabão em pó, arroz, coisas que eu creio que todo mundo aqui em casa tem. Coisas que pra gente é tão comum, um arroz, um feijão, um pão, que ela não tinha em casa, irmãos. Sem exagero, o armário dela tinha um pacote, uma caixinha de leite, irmãos. Uma caixinha de leite, 2 pacotinhos de aveia e nada mais. Tinha 2 pacotes de arroz que o outro irmão tinha levado para ela e vazio. Não tinha o que ela comer em casa. Isso uma senhora idosa em tratamento de câncer, irmãos. E levamos essas compras para ela. Ela agradeceu muito, ela ficou muito feliz, né? E para quem não sabe, também ela tem 9 filhos. Né? E a gente pensa como uma senhora com 9 filhos, e todos adultos, crescidos já, com seus empregos, trabalho. Como 9 adultos deixam a própria mãe passar fome em casa. A própria mãe doente. E é pior do que só isso, só deixar a mãe passar fome. Eles pegam as coisas da mãe. Dinheiro, comida, tiram as coisas da própria mãe. E a gente vê na sala dela muitas fotos. Fotos de família, de casamento de um, de outro neto, de casamento de outro. E não tem nenhum familiar lá para ajudar ela. É a única familiar que ela falou que foi uma das netas que ajuda ela aí na quimioterapia, mas de resto, uma das mágoas dela é que o filho mais novo, que tem um bom trabalho, um bom emprego, nem vai lá visitar ela, não liga. Quem liga é a esposa dele, e é isso, uma vez por mês, deixa a Irmã Zélia lá. E foi emocionante que no fim da visita, irmãos, ela falando da família, eu vou mostrar aquele jeito de senhorinha dela, levando a gente, não, vou mostrar, vem cá, vamos ver as fotos da minha família aqui. Ela mostrando a foto do casamento do filho, ela mostrou a foto do pastor lá, que fez o casamento de uma das filhas dela que mora lá na França. E no fim ela se emocionou, a frase dela: eu tenho 9 filhos e eu não posso contar com nenhum, mas ainda bem que Deus deu os irmãos da igreja, e eu sei que eu posso contar com eles. Irmãos, esse retiro foi... O que tornou esse retiro tão especial foi que a gente saiu da oração. Porque é muito fácil, a gente vem aqui todo domingo, a gente vê o culto, canta hino, escuta a mensagem, vai para casa, à noite volta, depois na hora de dormir, ajoelha do lado da cama, ora e vai dormir em paz, né? Ah não, já orei pela Irmã Zélia. 30 segundos, Senhor, abençoa a vida da Irmã Zélia, ajuda na recuperação dela. Mas o que a gente faz de fato? O que a gente tem de ação para os nossos irmãos? E esse retiro foi importante por isso, porque colocou a gente para fazer essa ação, né? A Irmã Zélia, não virou só a Irmã Zélia, é um nome. A gente ora, é um nome, né? A Irmã Zélia tem um rosto, tem uma história, tem uma senhora por trás, tem um sofrimento por trás. E a gente foi ver isso. Isso foi muito importante, já conversamos com o Eliseu ali, vamos mais vezes lá visitar a Irmã Zélia, fazer outras coisas, e que isso se torne a prática aqui da igreja, que nós não sejamos apenas de palavras, de vou ajoelhar, vou orar e está tudo certo, vou dormir em paz. Sinceramente, irmãos, aquele dia, na terça-feira, nós fomos embora, eu não consegui dormir em paz em casa depois do que eu vi na casa da Irmã Zélia. Deitar, minha cabeça no travesseiro, eu fiquei revirando a noite inteira, pensando o que a Irmã Zélia está passando em casa. Mas até aquelas coisas que nós tínhamos levado aquele dia, será mesmo que vai ficar para a Irmã Zélia? Aquela comida, será que vai ficar para ela? O cafezinho, ela gosta tanto de um café, a gente levou um café, um pãozinho com queijo, uma coisa básica pra gente, básica. E pensando, o que será que vai acontecer? Então, irmãos, a mensagem que eu queria deixar aqui, depois dessa minha falação toda aqui, vamos servir como igreja, vamos ter mais ação, mais prática, vamos deixar que vamos falar menos, né? Falar menos, vamos agir mais, praticar mais aquilo que é pregado na Bíblia, que é pregado todo dia aqui no culto. E parece que o dever é do pastor. O pastor ir na casa do irmão, o pastor atender os irmãos, e a gente só fica aqui parado, né? Então, irmãos, o teu irmão Eliseu falou, né, que está escrito nas cartas da Bíblia que nós temos que atender os irmãos, principalmente os domésticos da fé. Não só os campos missionários, que são muito importantes, né? Tanto no Irã, Israel, Bolívia, são muito importantes. Mas às vezes deixamos de ver os irmãos que estão aqui, que estão sofrendo do nosso lado aqui, 500 metros aqui da igreja, estão passando por tantas coisas. Então isso, né? A mensagem foi entregue nesta manhã. Obrigado, irmã Álida.
Obrigado, irmão Ricardo Filho, por expressarem o que Deus faz e o que Ele pode fazer através da vida de cada um que se dispõe a ser útil, a servir ao Senhor. Aliás, era o tema deste retiro. Eu apenas estive aqui na segunda-feira, o culto à noite, que fazia já parte do retiro, e apenas na segunda-feira tinha assumido um compromisso antes já para terça-feira. Mas o que eu vi durante o dia da segunda-feira, o irmão Eliseu falando num dos momentos devocionais, o irmão Álvaro falando no final da tarde, vendo a participação, a atenção, a forma até tão elegante com que o irmão Álvaro chamou a atenção daqueles que pela manhã não estavam prestando atenção, e aí no final da tarde, então, participando todos ali com reverência. Que Deus abençoe esses próximos retiros enquanto o Senhor não nos convocar para a sua presença. Me emocionei com as palavras do irmão Ricardo, porque a minha saudosa esposa gostava muito de ir visitar a irmã Zélia e de levarmos donativos. Se ela usufruía daquilo, ou se os familiares, não sabemos. Mas ela fica muito emocionada. O abraço que ela dá, quando oramos juntos, a força com que ela faz ao nos abraçar. Que Deus abençoe. Assim deve ter sido lá com o irmão Frederico, assim deve ter sido com o irmão Arvido, com outros. Que Deus abençoe e toque os nossos corações sempre para esse crescimento também nesta área de nos envolvermos com os cuidados com os nossos irmãos. Na lembrança que o irmão Ricardo Filho falou, principalmente aos domésticos da fé.
quando recebi a mensagem, e aí dá um frio no nosso corpo, ao ser questionado se é possível trazer a mensagem na manhã desse domingo. Mas a primeira coisa que vem é assim: seja feita a vontade de Deus, seja Deus aquilo que fale aos nossos corações e nos inspire, nos oriente. Então eu lembrei que durante a semana, após o dia 8 de fevereiro, quando aqui estivemos falando pela manhã sobre o tema que o pastor tem usado este ano, os perigos que rondam a igreja, quando nós falávamos sobre procedimentos, sentimentos e palavras vulgares, sobre a vulgaridade, um dos irmãos disse: por que não continua esse assunto? A outra pessoa com quem eu falei, minha irmã, aquela mensagem foi interessante. E Deus, então, me deu uma tranquilidade para nós continuarmos meditando por pouco tempo, ainda nesse tema, os perigos que rondam a igreja, e hoje pensarmos naquilo que começamos dia 8 de fevereiro e tratarmos do descuido, do comodismo e desobediência. Lembrem-se que nós comentávamos sobre Deus ter separado Abraão para, através dele, criar um povo separado também, para que através desse povo houvesse ali uma nação sacerdotal, uma nação que servisse ao Senhor, não só os sacerdotes, a nação como um todo, o povo como um todo, e através dessa nação, através desse povo, trazer o Salvador ao mundo, que estava previsto lá em Gênesis 3,15 já. A lição da escola dominical, hoje pela manhã, na classe dos adultos, trouxe muito daquilo que pensava durante a noite para meditarmos na manhã desse domingo. E nós vamos abrir aquilo que nós precisamos abrir sempre: abrir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Em Êxodo 15, versículos 22 a 24, depois do que o povo de Israel saiu do Egito, em uma madrugada eles foram expulsos. O povo do Egito não queria mais que aquela nação permanecesse entre eles, e muitos, talvez os próprios egípcios, vendo tudo que o Senhor tinha feito para libertar o seu povo do Egito, essa multidão, essa mistura de gentes acompanhou Israel na saída do povo do Egito. E nós vimos que logo depois que eles saíram de lá, houve murmuração. E nós lemos depois de que os próprios vulgares, os vulgos, os que estavam juntos, os que não eram israelitas, começaram a levar o povo de Israel, a nação de Israel, a se também prostrarem, murmurando, chorando, lamentando. Em Êxodo 15, versículos 22 e 24, nós temos que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as águas se tornaram doces. Logo depois de tantos milagres acontecidos durante o Egito, a libertação, a maravilhosa providência de Deus abrindo o mar para que o povo de Israel pudesse passar, para que depois o mar fosse fechado e eles vissem os seus inimigos, o povo de Israel visse os seus inimigos perecendo. Logo na sequência reclamam.
E Moisés então ouve a orientação do Senhor, e o Senhor lhe mostra uma árvore, já aqui prefigurando aquilo que se tornaria fonte do madeiro, fonte da cruz, que Jesus Cristo seria pregado muitos séculos depois. Mas mostrou uma árvore, e esta árvore foi lançada, esta madeira foi lançada nas águas amargas, e elas se tornaram doces, eles puderam beber. Mas só isso? Não. No versículo 25, a parte final, está dito assim: ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara, que preserva, que abençoa. Deus dando ordenanças ao povo, e aí nos versículos 20 e 26, vemos que era para provar esse povo. Vocês reclamam, vocês se voltam sempre a reclamar, vocês estão deixando de ver todas as bênçãos que temos, que tem recebido da parte deles. Mas o povo continuou, mesmo depois desse episódio, dos outros anteriores, continuava murmurando, e assim vai pelos livros de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, sendo relatadas as murmurações do povo de Israel. Em Deuteronômio, quando Moisés está para se despedir do povo, Deuteronômio 4, versículos 1 a 6, Moisés exorta novamente o povo à obediência. Eles já tinham passado por todas as circunstâncias do deserto. Eles já tinham rodado pelo deserto 40 anos. Agora eles estavam junto ao rio Jordão para atravessá-lo, para tomar posse da terra prometida. E Moisés então diz ali nos versículos 1 a 6 de Deuteronômio 4: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus, que vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus os consumiu no meio de vós. Mas vós, o que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Eis que eu ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para possuí-las. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Imaginemos nós se o povo de Israel tivesse ouvido, guardado, aprendido e observado as leis, estatutos, ordenanças, mandamentos do Senhor Deus, como seria abençoado. Mas foi assim? Não foi. E com a igreja de hoje, com o povo de Deus de hoje, também não é muito diferente. Em Deuteronômio 7, versículos 1 a 4, Deuteronômio 7, versículos 1 a 4, Deus dá mais uma ordenança ao povo de Israel. O povo de Israel já tinha padecido por deixar ser influenciado por povos diferentes, por gente diferente, por uma mistura de gente que não era do povo de Israel.
Aqui em 7 versículos 1 a 4 está escrito: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as tiver entregue e as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com ela pacto algum, nem terás piedade delas. Não contrairás com elas matrimônio, não lhe darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. O povo foi liberto, o povo permitiu um grupo de gente que não era do povo de Israel acompanhá-los. Nos primeiros momentos já ouvia a orientação indevida desse pessoal que estava acompanhando, dando voz, murmurando contra Deus, recebe as ordenanças, recebe os mandamentos, recebe advertências, o que vocês devem fazer para serem abençoados. Vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão entrar nessa terra, e todos esses povos, e tem razão para isso, porque aquele povo tinha se tornado tão, mas tão idólatra e tão contaminado por práticas que eles não se arrependiam mais. Era aquele povo que oferecia os próprios filhos em altares aos deuses falsos. Eles não tinham mais arrependimento, e Deus então determinou que eles entrassem naquela terra, expulsassem a todos, não se contaminassem com aquele povo. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, eles vão fazer os seus filhos desviarem-se de mim, disse o Senhor. Nos versículos 12 a 13, não vou ler, está dito ali as bênçãos decorrentes da obediência, aqui em Deuteronômio 7 mesmo. No versículo 16 está dito: não servireis aos deuses da terra de Canaã, pois isso vos seria por laço, vocês seriam presos, enlaçados, amarrados. Nos versículos de Deuteronômio 9, 4 e 6, Deuteronômio 4 e 6, está dito lá que eles não deveriam imaginar que estavam fazendo aquilo porque eles que tinham condições, mas Deus disse que eles estavam entrando naquela terra porque aquela terra era habitada por iníquos, por pessoas iníquas, por nações iníquas, e não deveriam se contaminar com aquelas práticas, com aquelas condições, com aquela natureza daquela região. Em Deuteronômio 11, versículos 13 a 25, também não vou ler, mas está lá as bênçãos que Deus prometeu ao povo e os benefícios da obediência, se o povo cumprisse todas as suas ordenanças. Muito bem, eles entraram na terra prometida, eles ingressaram. Já ao passar pelo Rio Jordão, novamente o rio foi separado, as águas que vinham descendo ergueram-se num montão, um paredão, os que ficavam para baixo escoou-se todo, e eles puderam passar em seco. Logo em seguida, Jericó, 7 dias circulando em volta de Jericó, até que no último dia trombetas tocaram, o povo ergueu sua voz, os muros caíram. Deus abençoando a cada passo, a cada momento, e desejando que o povo mantivesse a fé, a obediência e o serviço a Ele. Destruíram os povos que estavam habitando ali? Não. Se nós formos para Josué, eu não vou ler agora para que nós não demoremos muito, mas em Josué 15:63 está escrito que a tribo de Judá não expulsou os jebuseus lá da terra onde eles ingressaram para possuir quando a terra foi dividida. Em Josué 16:10, dos 2 filhos de José, a tribo de Efraim,
não expulsou os cananeus daquela região que lhes foi sorteada para pertencer. O filho de José, Manassés, também não expulsou os cananeus. Juízes 1:21, Benjamim não expulsou também os jebuseus que moravam nas suas terras, a eles sorteadas. Juízes 1:29, Efraim não expulsou os cananeus que estavam ali. Juízes 1:30, Zebulão não expulsou os cananeus daquela terra onde passou a habitar. Juízes 1:31 e 32, a tribo de Áser não expulsou os cananeus. Juízes 1:31, Naftali, a tribo de Naftali não expulsou os cananeus. Permitiram que permanecessem esses povos. E o que o povo de Israel fez? As tribos fizeram: vocês vão nos servir rachando lenha, vocês vão nos servir trazendo água. Fizeram aquilo que Deus disse para não fazer, fizeram um pacto com eles. Todos nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel ao longo da história. Em Josué 23, versículos 6 a 13, Josué 23, 6 a 13. Josué 23, 6 a 13. Está ali várias orientações de Deus, dizendo para o povo se esforçar e guardar todos os mandamentos. Mas eu vou destacar o versículo 7. Josué, inspirado por Deus, orientando o povo, disse: para que não vos mistureis com estas nações, que ainda restam entre vós, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por ele façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. E o povo de Israel tomou essas providências, adotou essas providências, adotou essas observações, essas ordenanças, misturou-se com os povos, deixou de seguir ao Senhor. Tanto é que no capítulo seguinte, 24, versículo 14, é interessante notar que Josué, quando está prestes a falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolham o que vocês querem servir, no versículo 14 está escrito ali: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais. Continuavam mantendo ídolos, deuses estranhos ali, depois de já terem tomado posse da terra, serem sorteadas as áreas onde iriam cada tribo habitar. E no versículo 23 também: agora, pois, disse Josué, deitai fora, jogai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o que o povo disse? É interessante notarmos que no versículo 24 está assim: disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Não cumpriram o que falaram. Juízes capítulo seguinte, já depois da morte de Josué, capítulo 2, versículo 1 a 4, temos lá que o Senhor repreende os israelitas e o povo chorou pela repreensão que recebeu. No versículo 6 a 12 está descrito a infidelidade do povo de Israel depois da morte de Josué. Enquanto Josué e a geração dele estavam vivos, o povo ainda servia, mesmo que com as desobediências, mesmo que sem atentar para todos os ensinamentos, doutrinas, ordenanças do Senhor Deus. E em Juízes 3, versículos 1 a 6,
nós temos a descrição do que aconteceu com o povo de Israel, que permitiram que parte daquelas nações que eles deveriam expulsar dali. O que aconteceu com o povo de Israel? Para provar Israel, estas são as nações que o Senhor deixou ficar para que por meio delas provar a Israel e a todos os que haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. Não somente para que as nações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Essas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, deixou ficar ali, a fim de por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado aos seus pais. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tomaram as mulheres e as filhas deles e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos e serviram aos seus deuses. Tudo aquilo que Deus disse, não façam, fizeram. E nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel. Quanto sofrimento teve. É só lermos o livro de Juízes para vermos a necessidade de que Deus levantasse um líder para libertar o povo do sofrimento pelo qual passavam durante as invasões que eles sofriam, ou da prevalência das nações que eles não tinham expulsado ali e serviam aos deuses falsos destas nações que ali permaneceram. E são várias as consequências. Mas Deus levantava, o povo se arrependia, morria aquele juiz, caiu nele. Vinha o próximo durante 20 anos, 30 anos, 40 anos às vezes, morria aquele juiz, de novo caíam na idolatria. E assim foi. E se nós fôssemos ler lá em 1 Reis 11, versículos 1 a 6, nós vamos ver que permaneceu até que Salomão, o homem mais sábio que este mundo já viu, caiu também na idolatria. Qual foi a consequência? O povo acabou se revoltando depois contra ele, nação dividida, os povos ao redor invadiram, foram exilados e continuam ainda, grande parte dos judeus espalhados pelo mundo não retornaram para a sua terra. Por que estou pensando nesses assuntos na manhã de hoje? Além de continuarmos pensando aquilo que Deus já previa para o povo de Israel, já antecedia para eles, já dizia o que poderia acontecer e continuaram naquelas práticas, nós vemos que hoje em dia continuam as mesmas práticas. O irmão Ricardo, na escola dominical, falava sobre a influência que temos de tantas falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, mas são apenas de nome. Tenho lido e me surpreendido muito negativamente com a teologia liberal e os chamados cristãos progressistas. A teologia liberal não é uma teologia saudável e os cristãos progressistas não são cristãos, mas colocam em dúvida a Bíblia, colocam em dúvida o nascimento virginal de Jesus Cristo, colocam em dúvida a sua ressurreição, colocam em dúvida os milagres, semeiam dúvidas na mente das pessoas. E um dos livros que estou terminando de ler, escrito por uma jovem que se afastou do caminho do Senhor e quando retorna encontra uma igreja e achou muito interessante as mensagens proferidas nos primeiros cultos dos quais participou. Cativada pelas mensagens, lindas mensagens,
aí vinham de encontro à sede da sua alma. E logo depois o pastor a selecionou juntamente com um grupo de outras pessoas da igreja para uma classe de estudo bíblico. Prezados irmãos, o que foi semeado na cabeça daquela classe é impressionantemente diabólico, e utilizando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Isso vem de encontro também a um detalhe. Há algumas semanas, já meses, eu passei a acompanhar um grupo de judeus que se dizem messiânicos da cidade de Araranguá, Santa Catarina. Pensando eu que comigo, que felicidade ver um grupo de judeus messiânicos aqui perto de Curitiba. Vou passar a assistir às suas celebrações. Povo de Israel, ensinamentos para o povo de Israel. Semana passada, o chefe, então, o líder desse grupo lá, divulga um quadro daquilo que eles colocam como crenças básicas deles. Escutem o que eu vou dizer. Estou lendo aqui no quadro que eu copiei. Ninguém vai morar no céu. Distorcem Salmo 115, Mateus 5. Jesus nasceu em outubro e em dezembro, como se isso fosse fazer diferença. Não, é porque o calendário gregoriano não é o mesmo que o calendário judaico. Ninguém sabe, nem se foi em outubro, se foi em dezembro, qual foi o mês e o dia em que Jesus Cristo nasceu. Nem o ano. Nós estamos contando 2026 como o ano do nascimento de Jesus Cristo, mas ele deve ter nascido até 4 anos antes dessa data, desse ano. Não existe trindade. Não existe batismo pela trindade. Mateus termina dizendo: ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como não existe a trindade? Como não existe batismo na trindade? A alma é o nosso corpo e ela é mortal. Ela vai morrer. Contrariamente à palavra de Deus, a alma volta para Deus, que nos deu. Há um só Deus e Jesus não é Deus. Jesus é um filho de Deus, mas não é Deus. Deixa eu terminar aqui. Jesus morreu na quarta-feira e não na sexta-feira. Por que eles falam isso? Jesus morreu na quarta, porque lá em Daniel 9, 27, que o irmão Ricardo apresentou de manhã aqui o estudo, está escrito que no meio da semana cessará o sacrifício. Mas aquelas são semanas de anos, e não semana do calendário, do nosso calendário. Quando eu vi isto, eu, extremamente decepcionado, escrevi. Comecei a falar exatamente sobre a triunidade de Deus. Então, leiam lá, João 10, versículo 30. Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. E tem outros versículos, e tem outros textos. Ontem eu estava passando um livreto escrito pelo pastor Meno Kalischer, tratando de outros assuntos, inclusive sobre as profecias lá de Daniel, para que eles vejam, verifiquem. Logo depois que eu passei todos os 36 folhas, aí a irmã Eliane me passa a mensagem então para tratar aqui. Mas vejam, irmãos, o que a teologia liberal, o que os cristãos progressistas, o que os judeus que não olham para a palavra de Deus, estão permitindo serem contaminados pela cultura, pelos povos ao redor. Aliás, este chefe lá desta comunidade judaica em Araranguá
confundem até quem são os cristãos. E eu tive que explicar para eles: espera, tal igreja não é igreja, é uma seita, porque quem adora ídolos não pode ser cristão, é idólatra, idolatria, e Deus condena a idolatria. Eu não sei por quanto tempo eles vão continuar trocando mensagens comigo, mas desejo que nós possamos falar a eles e nós mesmos nos prepararmos para observarmos o que a palavra de Deus orienta e verificarmos quais são as consequências de não seguirmos os seus ensinamentos, de não analisarmos a Bíblia como um todo, de não verificarmos qual é a vontade de Deus, tanto para a época em que Deus escolheu um povo para através dele vir Jesus Cristo ao mundo, quanto hoje a igreja de Jesus Cristo, que é composta por judeus e por cristãos, de se separarem daquilo que o mundo traz de consequências de contaminação. Inacreditável vermos grupos que se dizem evangélicos admitindo participar de desfiles carnavalescos. Nada mais é do que participar exatamente daquilo que Israel fez quando entrou na terra prometida. Entrou, mas permaneceu? Não. Foram expulsos, foram exilados. Terminando, Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Nós vamos ver o que Deus, através dos seus servos no Novo Testamento, já nos também orienta. Gálatas 4:8. Outrora, Gálatas 4:8, quando não conhecias a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Paulo aqui falando às igrejas da Galácia, chamando a atenção delas, porque tão depressa eles tinham se desviado do verdadeiro evangelho e abraçado outras práticas. 2 Tessalonicenses 1:8. 2 Tessalonicenses 1:8. 2 Tessalonicenses 1:8. Aqui há uma intervenção muito interessante, né, de Jesus, através de Paulo, orientando aqui: tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as categorias de pessoas. Dos que não conhecem a Deus, estão juntos, participam, não têm experiência genuína e completa com Deus. E aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. E Tito 1:16. Tito 1:16. Muita gente hoje em dia, assim como foi no passado, e vendo as maravilhas, e vendo os milagres de Deus, e vendo as bênçãos de Deus, diz que afirmam, Tito 1:16, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprováveis, réprobos para toda a boa obra. Que Deus nos abençoe a abrirmos a sua palavra, meditarmos nela dominicalmente, nos cultos de oração quarta-feira, domingo de manhã, domingo à tarde, no culto coletivo, nas nossas leituras diárias, nos nossos cultos domésticos, nos nossos encontros, retiros, tudo para o crescimento do nosso conhecimento e seguirmos a palavra de Deus fielmente. Quando a irmã Álida falava, se Deus permitir, ano que vem, um novo retiro, eu fico lembrando que quando criança, além dos retiros, ainda tínhamos a escola bíblica de férias. E quando se dava oportunidade, então, para que uma semana as crianças pudessem, fora dos períodos escolares, pudessem participar dessa escola bíblica de férias. Está faltando conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente portando
a palavra, mas não a lendo, a observando, a cumprir. Que Deus abençoe e oriente a cada um de nós em sua graça e misericórdia. Nosso desejo, meu desejo, com certeza o desejo dos irmãos, também é de que sejamos fiéis até a morte. Nós não estamos vivendo separados do mundo. Nós estamos nesse mundo. Só não podemos deixar que o mundo venha para o nosso interior, para o interior da igreja, para o interior do povo de Deus. Separados, vivendo, assim como a arca sobreviveu à inundação do dilúvio, assim como nossos irmãos na fé, ao longo da história, permaneceram fiéis, nós também. Não tomemos os exemplos que a Bíblia traz, por isso ela é verdadeira. Ela relata não só as bênçãos, mas ela relata também as consequências daqueles que não observam as ordenanças de Deus. O que o povo de Israel sofre, e eu tenho dito para vários judeus, o povo de Israel vive na situação em que vive, porque lá atrás resolveu adotar as práticas de deuses estranhos, em vez de seguirem como nação completa, como o povo de Deus. E vai ser assim até o dia, após a grande tribulação, quando virá Jesus reinar no milênio, por 1000 anos estará aqui, regenerando tudo e a todos, a própria natureza vai ser regenerada. E Deus está então nos concedendo a graça e a bênção de que assim permaneçamos e seja o nosso propósito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, pelas exortações, pelos exemplos, pelas exortações para cumprir as Tuas ordenanças, os Teus ensinamentos, que não são difíceis.
pedindo que Tu abençoes para não nos deixarmos levar por vistas e ouvidos de sons e imagens contrárias à Tua palavra. Para que a Tua igreja aqui em toda a face da terra permaneça fiel, vivendo neste mundo, passando pelas tribulações que aqui acontecem, mas sem se misturar, sem se deixar levar por práticas contrárias à Tua palavra. Abençoe a cada participante do culto desta manhã, levando-os de volta aos seus lares, trazendo-nos de novo à noite e abençoando a todos os que, acamados ou em dificuldades ou viagens, não puderam estar conosco nesta manhã e neste dia. Agradecemos, pedimos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.